O Partido Socialista convocou esta conferência de imprensa para falar da atual situação do plano de resgate que foi assinado entre o Governo da República e o Governo Regional para a região autónoma da Madeira. Todos nós sabemos que, face à pesadíssima dívida que o PSD Madeira e o seu executivo deixaram às costas dos madeirenses e porto-santenses, foi forçado a assinar um resgate com o Governo da República para contrair um empréstimo de 1.500 milhões de euros, para além das pesadíssimas medidas que impenderam sobre os madeirenses e os empresários na região autónoma da Madeira. Pesadíssimas medidas de natureza fiscal. O plano de resgate assinado em 2012, recorde-se que foi assinado praticamente às escondidas, ou seja, nas costas do Parlamento Regional e do próprio povo. Foi assinado com a cumplicidade dos governos da República e da região autónoma da Madeira e dos partidos que lhes dão suporte, ou seja, o PSD e o CDS. E nestes 3 anos de sacrifícios que foram pedidos aos madeirenses, recorde-se que o Governo Regional, ao fim deste tempo, vem pedir o prolongamento deste sacrifício. Ou seja, vem pedir ao Governo da República a prorrogação do prazo, fazendo com que haja o prolongamento destes sacrifícios e da austeridade sobre os madeirenses e sobre os cidadãos. Recorde-se que o Governo da República tinha a obrigação de fiscalizar toda a aplicação do plano de resgate e, em vez de impor moralidade na gestão das contas na região autónoma da Madeira, e também moralidade nos desvarios do executivo de Alberto Jardim, optou por impor uma tripla austeridade à região autónoma da Madeira. Tivemos a austeridade que foi aplicada a todo o país e que também a Madeira sofreu os resultados dessa austeridade. O Governo da República fez tábua rasa do princípio da continuidade territorial e da coesão, anulando todos os apoios à insularidade e ainda, como disse no início, congeminou nas costas dos madeirenses e dos porto-santenses um resgate exclusivamente para a Madeira, que agora vai ser prolongado. Refira-se que os madeirenses, por decisão dos governos apoiados pelo PSD e pelo CDS, vão, deste modo, continuar a suportar as pesadíssimas medidas fiscais que, em alguns casos, são insuportáveis para muitas famílias e para as empresas. Trata-se de uma decisão tomada pelo Governo Regional e pelo Governo da República que revela a confissão do fracasso das políticas que conduziram à aplicação deste plano de resgate. Se o plano de resgate para a região autónoma da Madeira tivesse sido bem sucedido, seguramente não teriam a necessidade de prolongar o prazo de vigência destas medidas de austeridade para a região. E prolongar o plano de resgate para a região autónoma da Madeira é prolongar a austeridade, o caminho da pobreza, é prolongar o caminho das falências das empresas e do desemprego para os madeirenses e porto-santenses. Deste modo, o Partido Socialista na Assembleia da República, ainda hoje mesmo, vai dar entrada a um requerimento junto da mesa da Assembleia da República para que a senhora Ministra das Finanças venha à Assembleia da República explicar as razões que levaram o Governo Regional da Madeira a solicitar o prolongamento da austeridade só para a Madeira, em que condições
é que o Governo da República aceitou este prolongamento dos sacrifícios só para os madeirenses e porto-santenses, e qual foi a legitimidade que o Governo da República entende que existiu para que um Governo em situação demissionária, como é o caso do Governo Regional, ter pedido o prolongamento de tais encargos que vai seguramente onerar a vida da região e também sacrifícios que vão comprometer um futuro executivo que não este que agora pediu o prolongamento do resgate. Entendemos que um governo em situação demissionária, como é o caso do Governo Regional, não deveria assumir estes encargos, e o Governo da República, com as responsabilidades e com o sentido de Estado que lhe é devido, não deveria conceder este prolongamento sem que soubesse qual é a futura configuração do Governo Regional e quais são os planos e as estratégias que têm para resolver os problemas da consolidação orçamental na região autónoma da Madeira. Portanto, será isto que vamos fazer hoje mesmo, solicitar a presença da Sra. Ministra das Finanças na Assembleia da República para explicar todos os meandros destas negociações que são feitas em sordina com o Governo Regional da Madeira e que não é esclarecido naturalmente, como disse, e como é óbvio, nem no Parlamento Regional, nem à população madeirense e porto-santense que vai sofrer com estas medidas. Estou disponível para fazer as perguntas. A Ministra que explica as razões porque o Governo Regional pediu prolongamento. Bom, o Governo Regional pede um resgate ao Governo da República. O Estado concedeu esse resgate mediante uma série de condições. Ou seja, o Estado deveria ter feito uma avaliação das políticas que eram feitas na região autónoma da Madeira e alguma coisa falhou para esse prolongamento acontecer. Por isso, o Governo da República, que tem a responsabilidade de supervisionar, de fiscalizar o plano de resgate na região autónoma da Madeira e, como disse no início, moralizar até mesmo as políticas e os desvarios do Governo de Almeixo Jardim, em vez de ter feito isso, deixou que tudo continuasse nas políticas erradas, de regabof mesmo, do Executivo de Jardim, e preferiu que se aplicasse, sim, como aconteceu, as pesadas cargas fiscais sobre os madeirenses e sobre as empresas. Ora, o Governo da República tem aqui uma corresponsabilidade com o que está acontecendo na região autónoma da Madeira, porque um Governo regional sob resgate perde completamente a autonomia em vários domínios. E o Governo da República tinha a obrigação, naturalmente, de controlar aquilo que era feito, que foi feito durante 3 anos, e se não o fez, tem de explicar o que é que falhou e porquê que falhou.